quando se fala em não beneficiar o processo de execução, é que uma condenação lá dentro dos embargos de terceiro, dependendo do valor da execução, obviamente iria reduzir os valores que estariam sendo discutidos no processo executivo. É raro, mas ocorre, e todo cuidado nesse sentido é muito importante. Por derradeiro, nos cabe aqui discutir agora a fraude à execução, né? A fraude à execução é um probleminha no processo executório, não resta a menor dúvida. É uma figura com que constantemente se depara em nossos tribunais, e ela é repudiada com veemência em todas as esferas do nosso judiciário. O que é uma fraude à execução? São atos praticados pelo devedor no curso do processo de conhecimento ou no curso do processo de execução. E esses atos têm por objetivo justamente impedir ou retardar que o credor possa lograr êxito na satisfação do seu direito. E aí, gente, tem uma infinidade de atos praticados pelo devedor que poderíamos aqui relacionar, mas vamos simplificar e mencionar alguns. Por exemplo, a alienação. Alienação é venda, né? A venda de qualquer bem no decorrer desse processo é um ato fraudulento. Doação, por exemplo, doação ela é tida no nosso ordenamento jurídico como o caminho da fraude. É uma figura importante quando é realizada dentro dos preceitos legais, né? Mas dentro do processo executivo é o caminho da fraude. Quando você pega um bem e entrega ele para constituição de direito real, hipoteca, penhor, alguma coisa nesse sentido, objetivando realmente com que esse bem ele fique garantido para uma instituição ou coisa que o valha, mas objetive e impeça que a penhora sobre ele seja realizada. São atos fraudulentos, ou seja, é um mecanismo, poderíamos citar outros, mas são ardis praticados pelo devedor para impedir realmente sucesso. Se observarem lá o artigo 792, nos seus incisos, ele traça uma relação daquilo que ele considera fraude à execução. Vamos aqui destacar, por exemplo, algumas situações que dentro dele se faz necessário, porque o que se pensa é o seguinte: como é que fica a situação do terceiro, como é como é que se deve portar o terceiro que agiu de boa fé com relação a essas operações. Então vejam, o 792 ele caracteriza, ele diz que a fraude é considerada fraude à execução quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou a pretensão repercussória que nós já vimos anteriormente, desde que a pendência do processo tenha sido, que na pendência do processo tenha sido averbada, ou no respectivo registro público, se houver. Mas hoje está bem pacificado que a penhora por si só, lavrada e com a intimação do devedor, é suficiente para caracterizar qualquer ato de alienação posterior, que isso possa ser caracterizado, por exemplo, que não, já seja caracterizado como fraude à execução. Outra situação, quando tiver sido averbada, registrada, né, o registro do bem
na pendência do processo de execução, lá no órgão competente, que a execução existe, o valor bonitinho com a caracterização das partes. E ainda quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de levá-lo à insolvência. O que vale dizer, o cidadão, o devedor, ele pode, ele não está impedido de vender os seus bens, de negociar ou coisa que o vale. O que diz a lei? Você tem que resguardar, você tem que reservar bens suficientes para garantir a execução. É isso que ele está dizendo. Agora, que se frise, aí agora analisando alguns pontos que são importantes aqui destacar. Bens que passaram para terceiro, como é que fica isso? Esse ato de disposição, esse ato de venda, essa alienação, a princípio, ela é perfeitamente válida. Só que ela é ineficaz com relação ao credor. Está lá no parágrafo 1º do inciso 5 do artigo 792. Não é nulo, não é anulável, é apenas ineficaz. O que vale dizer, dentro da execução, basta que eu comunique, credor, comunique através do meu advogado ao juiz que isso ocorreu, que ele já considera o ato ineficaz, puro e simples. No caso das sociedades e sócios, sempre tem um problema. Quando é que vai ser caracterizado fraude à execução? Porque conhecia, não conhecia, a partir de que momento esse dado é importante, se ter conhecimento? Então, veja, a desconsideração da personalidade jurídica, ela se efetiva, ela se caracteriza a partir da citação da parte, né, do sócio, cuja responsabilidade se pretende desconsiderar. Então, naquele momento, ele foi citado, empresa, sócio, que a personalidade foi desconsiderada a partir dali. A partir desse momento, qualquer ato de disposição é considerado fraude à execução. Também está lá no artigo 792, no parágrafo 3º do inciso 5. E a posição do terceiro? Como fica? Simples. Ao terceiro cabe única e exclusivamente, terceiro de boa-fé, demonstrar que ele adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem objeto da constrição judicial, da penhora. Ou seja, que ele junto aos cartórios pegou certidão negativa de que não existia nenhum ônus pendente, registrado sobre aquele imóvel, tirou negativas no fórum de que não existe nenhum processo executivo contra o vendedor, igualmente nos cartórios de protesto, de que nenhum protesto contra ele foi lavrado, esse tipo de coisa. Se ele demonstrar, ele é um terceiro de boa-fé. Ele vai conseguir liberar o imóvel? Depende. Cada caso concreto é um estudo à parte. A princípio não, porque o ato é considerado ineficaz. E para finalizar a nossa aulinha de hoje, eu quero apenas destacar que existe uma distinção, eu não estou abordando aqui no slide, mas é bom que fique claro para vocês, existe uma distinção entre a fraude à execução e a fraude contra credores. A fraude contra credores é a chamada fraude pauliana. O objetivo, esse é um procedimento comum, né? E o objetivo da ação pauliana é uma só,
e anular os negócios realizados pelo devedor, e fazendo com que o patrimônio que ele negociou retorne ao seu domínio, volte para ele, que volte a integrar o seu patrimônio pessoal, e aí sim, para que esse patrimônio possa ser objeto da constrição judicial. Então, fraude à execução são atos praticados pelo devedor no curso do processo de conhecimento ou do processo de execução. Já a fraude contra credores, ela antecede tudo isso, e o objetivo da ação já é outro, é justamente anular os atos para que os bens retornem ao domínio do devedor. Muito bem, gente, por hoje é só, e até a próxima aula.